Aqui no canal esse tema sempre retorna, eu sempre gosto de falar, é um assunto que não é que eu domine, mas é um assunto que eu me sinto mais confortável de falar. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema das duas verdades, né? Ah, ou seja, verdade relativa, verdade enganosa, né? E a verdade verdadeira, verdade definitiva. Lá dentro até vou dizer um pouco porque eu não gosto tanto de usar a palavra verdade desses dois âmbitos. Esses dois âmbitos de exame que estão presentes nos sutras, principalmente nos sutras Mahayana, embora também lá dentro eu vou examinar qual é a origem disso nos sutras do Kanani Pali, né? Então, vamos lá dentro, né? Eu vou me repetir coisas que eu já falei em vídeo, mas o pessoal, né, parece que às vezes não vê. E esse vídeo é o 51º vídeo do Farol da Certeza. Não, fica aí, pessoal. Tá começando assunto novo, né? A gente não vai voltar nos tópicos anteriores para explicar isso. Então, pode ficar aí mesmo se não assistir os outros 50 vídeos. Mas quem quiser assistir, né? Pode ir aqui na descrição e ali tem o texto que eu estou traduzindo e os vídeos ligados a cada trechinho que eu estou comentando ou tentando entender junto com vocês. Vamos lá. Quem quiser pedir os cartões, né, por favor, envie o e-mail para conexõesauspiciosas@gmail.com, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, evidentemente. E eu envio esses cartões, estarei enviando assim que eu puder. Por favor, envie o endereço completo com CEP. E quem achar interessante fazer uma contribuição para esses cartões ou para manter essas atividades aqui de divulgação das coisas que eu penso a respeito do Dharma, pode olhar aqui no código QR ou no conexõesauspiciosas@gmail.com, que é uma chave Pix, e você pode, né, fazer suas contribuições em qualquer valor, e também pelo PayPal e etc., né, nesse outro endereço que vai aparecer logo em seguida agora, né, que é tsal.org/patronagem, e ali tem todas as outras formas se você por acaso não se sente confortável com o Pix, né? Bom, claro, né, se não puder, não quiser contribuir financeiramente com o canal, eu entendo completamente, eu mesmo não sou uma pessoa que costuma fazer esse tipo de contribuição para pessoas no YouTube e na internet de forma geral. Acho que tem uma pessoa só que eu contribuo, mas é um conhecido pessoal meu. E, uh, mas um jeito de ajudar, assim, né, é você, sei lá, comentar, né, postar isso em redes sociais, um vídeo que vocês acham interessante, e principalmente se inscrever no canal, que é muito importante para nós. É chato a gente ficar repetindo. Eu mesmo vejo tanto YouTube e vejo tanta gente pedindo para se inscrever no canal, mas depois que a gente começa a viver nessa vida dos números aqui do YouTube, a gente vê que faz uma diferença bem grande quando tem inscritos, né? Então, por favor, né, se vocês querem divulgar esse material para outras pessoas, se vocês veem validade nisso, façam essa atividade de divulgar mesmo, pegar o link e botar, né, no Facebook, no Instagram, sei lá onde é que vocês frequentam, mandar pelo WhatsApp para alguém, etc., por e-mail, né, ou, né, se inscrever no canal, que também ajuda. Enfim. Então, lembrando, a gente está fazendo esse estudo, né, desse livro do Mipan Rinpoche, que se chama O Farol da Certeza. O Farol da Certeza é um texto que o Mipan Rinpoche escreveu aos 8 anos de idade, e ele lida principalmente com a relação entre... São 7 questões que ele responde, e ele lida principalmente com a relação entre Sutra e Tantra. Então, Sutra e Tantra, aqui nós estamos tratando de duas categorias de texto dentro do budismo. Os sutras, né, a gente tem os sutras do Kanoni Pali e os sutras do Mahayana, que são em várias línguas, principalmente, né, em sânscrito, daí traduzidos para o chinês, para o tibetano, para o japonês. E nós temos os tantras, que são as escrituras, essa palavra esotérica, né, as escrituras mais secretas, mais mantidas em sigilo, que o Buda ele mesmo ensinou de uma maneira mais reservada, porque eram ensinamentos que necessitavam de um praticante com maior acumen, maior qualidade,
E, né, então ele ensinou isso de forma... Porém, né, nos tempos degenerados que a gente vive, esses ensinamentos são ditos, né, é profetizado que os ensinamentos dos tantras, né, o Vajrayana, então esse é outro nome no budismo para budismo tântrico, budismo tibetano, budismo... É que nem todo budismo tântrico é budismo tibetano, né? Então, nasceu na Índia, tem no Japão também, por exemplo, tem na Tailândia, ocasionalmente aparecem elementos dentro dos países onde tem o Theravada e assim por diante, mas por excelência, né, o Vajrayana é um sinônimo para Tantra, né, budismo tântrico. Tem um vídeo sobre budismo, sobre Tantra, né, o que é Tantra, o que significa Tantra, não é isso que você está pensando, vai lá olhar, tá na descrição. Bom, basicamente, então, é a relação entre o Mahayana e o Vajrayana, entre os ensinamentos do Buda que eram concedidos para um certo tipo de audiência e os ensinamentos do Buda que foram concedidos para outro tipo de audiência, né? Dentro disso, né, nós temos essa relação, daí nós temos essa disputa, que a gente vai ver o quinto ponto tem a ver com essa disputa que aconteceu dentro do Tibete, mas tem relação com os Sutras Mahayana, né? Então, os Sutras Mahayana, eles têm essa coisa do sentido definitivo e do sentido interpretável. Então, às vezes, o Buda está falando de um jeito que diz respeito à verdadeira natureza das coisas. Então, ele está explicando vacuidade e assim por diante, né? Outras vezes, o Buda está dando explicações que vão beneficiar um ser num determinado ponto da sua trajetória espiritual lá, mas que não necessariamente refletem a verdade final sobre as coisas. São uma verdade interpretável, uma verdade condicionada, uma verdade limitada, uma verdade dentro do espaço e do tempo e que funciona para aquele ser, né? Então esses são os ensinamentos que dizem são interpretáveis. Então tem os sutras que estão mais voltados para ensinamentos definitivos, vacuidade, não dualidade, né? O que a gente chama de prajna paramita, né? Perfeição da sabedoria, que é vacuidade, né? Então quando eles estão lidando com esses temas assim de uma forma direta, a gente está falando de sutras do sentido definitivo, cujo maior conteúdo dentro deles tem a ver com o sentido definitivo. Quando a gente está falando em sutras que estão explicando vidas passadas do Buda, moralidade, karma, vários aspectos ligados à prática e assim por diante, né? Como as pessoas podem, sei lá, formar sangha, né? Várias coisas que tem dentro do Dharma que não dizem respeito a esses outros temas, são definitivos, vacuidade e assim por diante. Esses são sutras expedientes. Essa divisão, ela não é invenção do Mahayana, ela existe na interpretação dos sutras do cânone Pali também, né? Então, se entende que o Buda tem coisas que ele fala que precisam ser interpretadas em contexto. E tem coisas que ele fala que são livres de contexto, que são absolutas, que são definitivas, né? Absolutas não significa... A gente não está dando aqui nenhum grau de absolutismo no sentido teísta, né? Dizendo que são verdades inefáveis e assim por diante, misteriosas e assim por diante. Não, simplesmente elas não dependem de uma interpretação temporal, causal e assim por diante. Elas ocorrem dentro do reconhecimento da própria sabedoria, né? Então, lá no Tibete, né, quando a gente vai ter essa tradição ampla que reconhece todas as tradições tibetanas, né? Então a gente não está falando aqui de alguns outros lugares que o Tantra normalmente é perseguido, é mal visto em alguns lugares. No Tibete não. No Tibete sempre todas as tradições tibetanas são vajrayanas, são tântricas, né? Quando a gente fala do budismo tibetano, embora o budismo tibetano não seja sinônimo de vajrayana, todo o budismo tibetano é vajrayana. Algumas sanghas, porque elas entendem que o Vajrayana é um pouco inacessível, um pouco difícil, elas se focam em ensinar mais o Mahayana. Mas elas têm um ensinamento, tem que ter uma sensação, tipo, se diz que tem um nome tibetano, tem que ter um ensinamento Vajrayana ali dentro, né? Exceto no Brasil, que é carnaval e qualquer um diz qualquer coisa, né? Então aqui no Brasil não vale isso, né? Mas lá no Tibete vale. Aqui você diz qualquer coisa, né? Né? Tem Vajrayana, tem Mahayana com Tsog, tem Mahayana com Guru, tem um monte de coisa estapafúrdia acontecendo por aqui, né? Mas enfim, quem conhece as características do Vajrayana, as características do Mahayana. Mas dentro desse pessoal, a gente tem dos tibetanos, né? A gente tem a tradução não é tradição, a tradução antiga, né? Que é a escola Nyingma. Por que tradução antiga? Porque eles pegaram
os tantras que eles pegaram foram os primeiros budistas no Tibete, e eles levaram textos indianos a que eles tinham acesso na Índia naquela época, e quando outros teve uma decadência depois disso, né, um período de decadência, e quando o budismo foi ser restabelecido dentro da... Não que eles tenham desaparecido completamente, mas quando outros tibetanos foram na Índia atrás de fontes indianas para o que eles estavam fazendo, eles encontraram outros conjuntos de tantras. Então, aí a gente tem as escolas da tradição antiga, tradução antiga e a tradução nova, né, que a gente chama de Nyingma e Sarma. Então as sarmas são as outras três, normalmente, que se fala, às vezes fala mais, fala cinco, né? Então, as três que se fala é Sakya, Kagyu e Geluk, né? São as mais conhecidas que mais se fala dessas nova tradução, né? E dentro às vezes fala Jonang também, né? Então, e a tradução antiga é a Nyingma, né? A tradução Nyingma, que é a tradução do Mipan Rinpoche, o autor desse texto, né? Então, que tem bastante... Todas as quatro estão presentes no Brasil, e às vezes em termos da presença deles varia o peso, assim, vamos dizer, né? Então acho que Nyingma talvez seja mais presente em termos de existir, né, de trazer professores e ter praticantes, e tem várias formas de tradição Nyingma, porque também, né, o budismo não é uma coisa pequena, cada uma dessas, né, a gente fala assim, já falou que tem Sutra e Tantra, tem Kanoni Pali, tem um monte de coisa, isso aí antes de chegar no Tibete. Aí chegando no Tibete tem esse monte de coisa também acontecendo, né. Mas enfim, eu estou tentando contextualizar de onde que vem essa discussão, essa disputa que está acontecendo no texto, né. Então essa disputa é entre alguns elementos, né? Então a maioria dos elementos da nova tradução, né, dos tantras traduzidos posteriormente uma época de decadência que teve no Dharma, lá pelo ano 1000, mais ou menos, né? Então o budismo lá pelo século VIII, século VII, VIII, IX, né? Então entra a antiga tradução, né? Eles fazem essa tradução comandados por Khenpo Chandrachita, Rei Trisong Delsin e Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. Então eles fazem essa primeira leva de traduções, né? E daí entra um rei problemático lá e tal, um tempo depois, e o Dharma entra em decadência, e numa das formas de ressurgência do Dharma foi essa nova leva de pessoas que viajaram como Marpa, né? Viajaram para encontrar Tilopa, mestres, os Mahasiddhas da Índia, e receber essas transmissões que a gente chama de novas transmissões, né? Novas traduções. Então, normalmente assim, não tem muito, na sua maior parte, não tem muita má vontade entre a antiga tradução e as novas traduções, né? Aconteceu de haver, depois de um tempo estabelecido, aconteceu de começar a haver sectarismo, e como eu já comentei num outro vídeo, parte desse sectarismo hoje em dia já não é corroborado pela evidência arqueológica, né? Então hoje em dia se tem, por exemplo, uma acusação comum daquelas pessoas que tinham má vontade com a antiga tradução dentro da nova tradição, né? Tradução. O pessoal da nova tradução que tinha algum problema com os tantras da antiga tradução, eles diziam, não, isso daí não existe, nós não vimos na Índia, não existia, tem umas coisas assim meio esquisitas que, embora estritamente falando, né, se fizer uma análise fria, e se realmente eles estivessem em contato com os textos, não tinha nada de exatamente muito profundamente diferente, particularmente falando de tantras do Anuttara Yoga Tantra, como Kalachakra, como Revajra, né? Então, eles não tinham um problema mas eles começaram a dizer que era inventado, né? E hoje em dia os arqueólogos eles já disseram, não, a gente encontrou essas textos, alguns desses textos originais, então não tem por que duvidar que os tibetanos estariam inventando, né? Então, não sei como é que eles teriam essa capacidade de ficar produzindo textos daquela qualidade, né? Num contexto tibetano naquela época, né? Então, com certeza eles dependiam dessa questão de tradução. Mas enfim, né, daí com o tempo começou a aparecer diferenças que a gente pode chamar de doutrinárias, assim. E a diferença essencial, a gente vai tratar aqui a gente já tem tratado de várias diferenças que tem, né, entre a interpretação das novas traduções da antiga tradução. Mas a diferença essencial, assim, tá na relação que eles fazem entre Sutra e Tantra. Então,
Parece que quando a antiga tradução entrou no Tibete com o Sutra e o Tantra, houve uma ênfase muito grande no Tantra, e as novas traduções elas também chegaram com uma ênfase no Tantra, mas começaram a desenvolver uma ênfase no Sutra. E com isso, eles, nessa divisão, em termos dessa divisão de verdade definitiva e verdade relativa, né, os dois tipos de verdades, duas verdades, eles começaram a dizer assim: bom, nós temos os dois giros da volta do Dharma, né? Os dois giros, os três giros, né? Os dois últimos giros. O primeiro giro é o Kanoni Pali lá, né? Os dois outros giros são os Sutras Mahayana e alguns Sutras Mahayana, né, ligados a Tathagata Garbha ficam no terceiro giro da roda do Dharma. E dentro, né, natureza de Buda, né? Então seria mais ou menos assim, moralidade, foco em moralidade, foco em ética, depois principalmente, né, foco em ausência de eu também, foco em ausência de eu, ética e tal, lá no Kanoni Pali. Depois vacuidade, sentido definitivo, Nagarjuna e assim por diante. E depois esses ensinamentos de natureza de Buda que a gente liga mais à transmissão de Asanga e assim por diante. Dentro dessa transmissão, nessa terceiro giro aí, lá como um adorno, assim, a gente tem o princípio do Tantra e o desenvolvimento do Tantra. Então, o Tantra, ele não corresponde ao terceiro giro, mas ele tá no terceiro giro inteiro, né? Então, né, quando a gente começa a falar de natureza de Buda, aí surge essa coisa de meios hábeis muito... Quando a gente fala meios hábeis, a gente está falando, né, de várias formas de praticar, né? Então, por exemplo, visualização de deidade é um meio hábil e vários meios hábeis, várias deidades, vários implementos e assim por diante, né? Então, toda a parafernália que tem dentro do Vajrayana a gente chama de meios hábeis, né? Vários aspectos, assim. É uma palavra muito ampla. Bom, ok. Aí, qual é a discussão que há entre esse pessoal do segundo giro? Não é o pessoal do segundo giro. É o pessoal da nova tradução e o pessoal da tradução antiga. O pessoal da nova tradução começou a dizer, alguns deles, né? Começou a ter uma preferência pelo segundo giro, em termos dos ensinamentos definitivos. Então, basicamente, eles começaram a afirmar assim: o Buda ensinou o Dharma em 3 giros, a visão definitiva está no segundo giro, né? Prajnaparamita, na cabeça, e era isso. E o terceiro giro é melhor, é superior, mas só por causa dos meios hábeis. Ele não tem nenhum tipo de visão mais sofisticada, né? Então, essa seria a visão. Na verdade, isso penetrou dentro da Nyingma também, então não há professores Nyingma que estejam isentos de pensar dessa forma. Mas o Mipa Rinpoche ele vai dizer, não, a visão tradicional lá de Rongzompa, né, que passou por Longchenpa e assim por diante, essa visão, ela determina que não, nós não temos uma visão superior, ou a visão final, não, ela está no segundo giro, mas ela também está no terceiro giro, com alguma sofisticação a mais. Então tem duas ou mais visões da vacuidade, né, mais sofisticadas. Então não adianta só ter uma Prajnaparamita, tem mais de uma Prajnaparamita, tem várias Prajnaparamitas, né? E tem inferiores e superiores, e daí no Tantra a gente tem, né, sabedorias mais aguçadas. Não é só uma questão de diferença entre ter meios hábeis e não, que já é uma marca de superioridade, há uma superioridade também em termos da visão. Ok. Também há, aí aqui a coisa realmente fica complexa, né? Porque a gente tem alguns proponentes da nova tradução que eles vão, em vez de escolher lá o sentido definitivo no segundo giro, eles vão botar o sentido definitivo no terceiro giro. E daí tem a questão de preferência, que é a questão própria desse capítulo, que é se a pessoa prefere a verdade relativa ou a verdade definitiva. Aí a pessoa pode perguntar, mas óbvio, né? Se é definitivo é melhor, então eu quero a verdade definitiva, né? Se é a primeira... Aliás, a gente vê, assim, quando a pessoa está começando no Dharma e começou a estudar um pouco de caminho do meio,
a nossa tendência, né, a gente vê nas pessoas também bastante isso, a nossa tendência é dar uma priorização para o sentido definitivo. Então o sentido definitivo parece, né, para que eu vou perder tempo com o que é relativo? Eu quero saber só o sentido definitivo, mas, né, toda essa categoria de compaixão está dentro do sentido relativo, né? Então o sentido relativo, para entender os seres, né, como é que um Buda vai beneficiar os seres e assim por diante, ele precisa entender tudo no sentido relativo também. O sentido relativo é imprescindível, vamos dizer assim. E em alguns sentidos, né, aí, por exemplo, quando a gente vai falar da tradição Gelug, eles vão dizer que é importante dar mais ênfase para o sentido relativo, né? O Tsongkhapa, ele teve essa mensagem da deidade tutelar dele, né, de Manjushri. Manjushri disse para ele, não, você deve se focar em determinar o relativo. Então a gente vai ver, né, uma ênfase muito grande em tentar salvar. A palavra salvar as aparências, né, parece negativo, parece pejorativo, né? Mas quando as pessoas caem muito, né, elas caem muito no extremo do sentido definitivo, elas começam a perder moralidade, elas começam a perder entendimento do mundo comum, da operação do mundo comum e assim por diante. Então, houve essa ênfase, né, por parte de Tsongkhapa de focar o sentido convencional, o sentido relativo das coisas para benefício dos seres, né? E aí, também dentro das escolas da nova tradução, teve a ênfase oposta, né? Então, teve um pessoal que disse, não, 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 o negócio é o seguinte, nós não vamos perder tempo com o que é enganoso por natureza, né? E nós vamos direto para essa vacuidade, que é a grande vacuidade, que é totalmente livre de engano. Como ela é totalmente livre de engano, ela não vai produzir cognição inválida, então a gente não precisa se preocupar com o que é relativo, a gente não precisa se preocupar em nem um pouco em preservar as aparências. Vamos dizer assim, né? Preservar as aparências aqui com todas as aspas, porque a gente está falando preservar as aparências não com o sentido convencional, mas dentro do Dharma, né? Então, que aparência e vacuidade é a mesma coisa, né? São, tá lá no Prajna Paramita, todo mundo já tá já careca de saber para aparência e vacuidade é a mesma coisa. Se a pessoa dá preferência para aparência ou preferência para vacuidade, ferrou, né? Então, o que o Mipan vai fazer aqui, o que ele já tem feito em outros capítulos, é falar dessa coalescência. O autor, o tradutor do livro que a gente está usando, ele gosta de usar essa tradução para o termo, né? E que eu gosto de usar a palavra união, né? Então aqui também a pessoa pode lembrar daquela coisa da não dualidade que eu falei no vídeo anterior. Então aqui essa não dualidade entre aparência e vacuidade. A não dualidade entre definitivo e relativo, né? Então, do ponto de vista relativo, tem separação entre relativo e definitivo. Do ponto de vista definitivo, não tem separação entre relativo e definitivo. E aí o Mipa Rinpoche, aí ele complica tudo, né? Daí ele pega ele pega o segundo giro da roda do Dharma e diz assim: quem é que fala do relativo aqui do segundo giro da roda do Dharma? Aí tem uma disputa que é entre o que chama de, né, os Maranjupas, né? Os Vatantrikas, né? Que são aqueles detentores de uma lógica privada, de uma lógica que pode ser estabelecida sem o Purvapaksha, né? Sem a necessidade de usar a visão do oponente primeiro, né? Então, Purvapaksha é essa apresentação do oponente, né? Então, algumas vezes se chama esses proponentes de vacuidade de dogmáticos, né? Então, no segundo giro, a gente vai falar em definitivo e em relativo. Quando a gente fala em relativo, apresentação de relativo da vacuidade, parece muito confuso isso, né? Mas quando a gente vai explicar vacuidade para uma pessoa que tem uma forte presença mental no relativo, a gente ensina o relativo, né? Os budistas ensinam o relativo de uma forma que tende né, ao definitivo, mas que tende ao relativo. Então, a forma de apresentar a vacuidade que tende ao relativo é apresentar ela através de um dogma, explicar a vacuidade, assim como a vacuidade é assim, né? Você tem existência condicionada, existência dependente. Se você tem dependência, então você tem composição. Se você tem composição, você tem permanência. Você tem todas essas características. O objeto em si, ele não pode ter uma essência, não pode ter uma realidade inerente, então ele tem que ser vazio, né? Então o pessoal começa do zero e diz para a pessoa, olha, vacuidade é isso, né? Aí a
A praçângica, né, a outra forma, né, então a gente tem a forma de apresentar o definitivo com relação ao definitivo, você começa a questionar o interlocutor, e o interlocutor vem com uma visão dele. Normalmente, né, na minha experiência, quando as pessoas vêm falar de vacuidade, elas tendem a querer dizer, tá, mas vem cá, mas a gente não vai cair tudo, não vai ser um niilismo, porque eles pegam a palavra vacuidade e a palavra vacuidade ela não tem um branding muito bom, né, na nossa cultura, porque é uma coisa que é vazia, uma coisa que não soa bem, não é boa para nós, né? Então a pessoa, né, ela vai por aí. Daí, a partir da ignorância que a pessoa vai apresentando, você vai revelando, né, as características. Esse é um método que seria, né, consequencialista, contrário do dogmático que apresenta a vacuidade. Então, essa vacuidade a vacuidade que você chega a explicar com relação ao relativo, ela tem uma validade relativa e ela vai, talvez, gerar mérito suficiente para você conseguir é, estabelecer esse tipo de questionamento que vai levar depois a refutação consequencialista e você vai, com isso, praticar e ver diretamente como isso acontece, né? Então, qualquer estudo que você faça em termos dessas características vai levando você para mais perto do entendimento. E isso tudo na categoria de sutra, né? Então nós estamos falando do sutra, ele tem essa divisão entre o que é, né, o Suvatantrika, o Prasangika, né, o relativo, o que tende ao relativo, o que tende ao definitivo, e daí também tem o puro Pramana do relativo, que é como é que você estabelece a validade das coisas convencionais, que é importante no Dharma, principalmente porque a gente está falando de moralidade, a gente quer estabelecer por que uma coisa é certa ou errada, por que aceitar ou rejeitar uma coisa. Então, a gente também raciocina dentro do relativo, dentro desse escopo aí, né? Então, o Mipan faz essa divisão. Olha só, no Sutra, no segundo giro, você tem tudo isso. Você tem todos esses modos aqui. O nosso oponente, normalmente, ele vai dizer: olha, o modo Suvatantrika, ele é perda de tempo. Né? A gente está dizendo, não, tem algum uso. Algumas pessoas precisam do modo Suvatantrika, algumas pessoas precisam ter mais Pramana do relativo. Elas precisam pensar o relativo melhor também. E outras pessoas não, elas já têm acesso a fazer a dialética da Prasangika lá, produzir o consequencialismo e tal, etc., e produzir uma vacuidade intelectual que vai levar elas para a prática. A gente está vendo que aqui no segundo giro tem muito uso do intelecto, né? Então, o segundo giro ele é muito é caminho dialético, né? Um caminho que usa muito diálogo, assim. Aí, estudo de livros e assim por diante. Então, ele vai dizer assim, bom, então a gente tem no segundo giro a gente tem essas formas de cognição válida, depois vacuidade que tende ao relativo e vacuidade que tende ao absoluto. Aí no terceiro giro, a gente vai ter a mesma subdivisão, assim, a gente vai ter um estudo convencional das coisas, só que daí, aqui, quando a gente está falando do segundo giro, a gente está falando de pessoas comuns, vamos dizer assim, pessoas que não são praticantes de meditação por muito tempo. Então elas estão lá, então suas atividades corriqueiras, assim, tem que lidar com, né, cozinha do mosteiro, tem que lidar com, sei lá, comprar na venda as coisas e assim por diante. Os yogis que estão lá meditando, eles estão, né, produzindo outras experiências e daí os ensinamentos, né, que estão ligados à natureza de Buda, eles fazem mais sentido. E então aqui a gente vai colocar um relativo, né, um estudo do relativo a uma pramana, do convencional, que tem a ver com experiências meditativas. E daí aqui a gente coloca, né, a Laya Vijnana, todos aqueles ensinamentos Yogacara e assim por diante, eles estão dentro desse contexto, mas ainda seja num convencional, num estudo das coisas, assim, né, relativas, seja num estudo das coisas da vacuidade, ou do sentido definitivo, que tende ao ao relativo, né? Então a gente pode ter essas duas coisas aqui. E, novamente, a gente tem a prasangika, só que aqui uma prasangika da não elaboração. Então aí não é uma prasangika dialética, é uma prasangika que é uma grande vacuidade, que ela não é elaborada e assim por diante. Né? Então a gente tem 2 itens em cada, até 3, né? Se a gente contar o convencional, falar do relativo e assim por diante, em termos do relativo,
A gente tem três, né? Mas se a gente contar, é um mapinha com segundo giro, terceiro giro, relativo absoluto e ainda tem um convencional embaixo. Então, isso para um proponente da nova tradição, mesmo, seja os a Latson Kappa que preferem defender melhor o relativo, seja os sei lá, Shenton que gosta de defender o definitivo, o Mipan tá viajando, né? Tipo, o que é isso, né? Então, tá querendo agradar todo mundo, parece, assim, né? Como é que ele faz isso? Mas daí, se tu vai, né, evidência textual, vai estar frisado exatamente isso, né? Então, no fundo, se você tiver um relativo que é separado de um definitivo, né? Então, acho que um dos exemplos ali é, bom, ou o próprio Longchamp fala também, mas tem um exemplo no livro que, se você estiver praticando a yoga da deidade, então você está se visualizando como a deidade, né? Que é uma prática do terceiro giro, né? Dentro lá do Vajrayana, dentro do Tantra. Você está se visualizando como a deidade, e daí, se não tem sentido definitivo ali no que você está fazendo, você é igual a qualquer hindu, porque eles também têm prática de se visualizar como deidade, né? Então, se não tem o sentido de aparência unido com vacuidade dentro da prática de deidade que a pessoa faz lá dentro do Vajrayana, uh, ela não vai obter nenhuma realização budista, nenhuma realização da iluminação segundo o que o Buda ensinou. Ela vai obter os resultados lá. Normalmente, os resultados das práticas dentro do, do Tantra, assim, é siddhis. A pessoa vai obter poderes mágicos, assim. Né? Então, ela não vai obter nenhuma realização da natureza real das coisas. E daí, isso é um comentário paralelo, mas se a pessoa vai obter só siddhis mundanos, daí não tem muito por que praticar, né? Tipo, tá cheio de charlatão aí que tem talvez algum poder mundano, mas que não adianta nada, porque não é um ser de sabedoria, né? Então, isso, né, classicamente dentro do budismo a gente vai se deparar, não é porque a pessoa sabe voar, ou porque a pessoa tem, sei lá, um poder mágico que a pessoa... Isso é curioso, né? Porque às vezes tudo que um ocidental quer é ver uma coisa especial acontecendo, né? Mas uma coisa especial acontecendo não é garantia de nada, especificamente falando, né? Então a gente precisa entender esses escopos aqui de como é que funcionam esses ensinamentos. Então, se a gente está falando que a união de aparência e vacuidade, a união de relativo e definitivo é o crucial aqui dentro de todos esses sistemas, qual é a diferença entre eles? E daí o MIPA tem uma explicação para a diferença entre Sutra e Tantra, e alguns proponentes das escolas da nova tradução têm outra explicação, tem duas explicações diversas. E o Troshil Jandor aqui no comentário do texto, né, do texto do Mipa Rinpoche, ele diz, não, se a pessoa vai lá procurar nos sutras, uh, se os sutras, né, se o segundo giro é definitivo, o terceiro giro é definitivo, qual dos giros é mais importante, o segundo ou o terceiro, né? Com base em estabelecer se um é definitivo e o outro é relativo, e daí vice-versa, né? Então tem duas coisas, qual giro é mais importante, qual giro tem a sabedoria, e a outra coisa é qual das duas verdades é mais importante, né? E a gente sabe que, óbvio, que nem Shamatha Vipassana a gente estava discutindo nos vídeos anteriores, não tem uma das duas coisas que é mais importante, uma coisa sem a outra é impossível, né? A gente não vai ter realização se a gente não... o Troshil Jandor já disse assim, então a gente vai dizer que todo o relativo é deludido, as aparências do relativo. Mas a aparência em si ela não é deludida. A pessoa que se delude com as aparências e imputa ali, né, uma realidade externa. Se a pessoa for negar as aparências, bom, é óbvio, né? A gente sabe, tá cansado de saber no budismo que negar as aparências não vai. Então essa discussão ela tá acontecendo, se repetindo, por uma questão de ênfases particulares, não é uma falta de entendimento que às vezes o proponente diz que tem uma falta de entendimento que os caras que pensarem dessa forma não vão produzir realização. Mas a forma Rime, né, a forma não sectária do Mipa Rinpoche vai dizer, não, se o cara está propondo um pouquinho diferente disso, se ele mantém a união de vacuidade e aparência, tem realização também. Não é porque a pessoa está ensinando um pouquinho diferente que vai dar diferença, né? Então, então essa foi uma apresentação cursória e confusa do que eu vou, né, com o texto eu fico mais pacificado, né, porque eu não consigo viajar tanto quanto eu viajo sem o texto.
Então esperem que fique mais claro com o passar do tempo. Eu vou tentar, vai provavelmente aparecer essa explicação do MIPAN em 2 níveis para cada um do segundo giro e terceiro giro, né? Para cada um deles, né? O primeiro giro a gente ignora para essa discussão toda aqui. O primeiro giro não nos interessa. A gente tem uma discussão aqui entre o segundo giro e o terceiro giro, Mahayana e Vajrayana. Em que sentido, né, a discussão é em que sentido o Vajrayana é superior? Só porque tem meios hábeis, ou se é porque tem meios hábeis e também uma visão, ou seja, um entendimento de vacuidade superior. É isso que a gente vai estar discutindo aqui, e que tem a ver com essa, se você prefere o relativo ou prefere o absoluto, claro que união entre as duas coisas, né? Não tem como preferir uma coisa que a outra. Era isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jyochi Om Sochi Jamia Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Jyochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jinja no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuze Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungodu Pateno Muyengi Kupamalura Sanelundu Tileta Tutin Jyochi Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuruan Pemancho de Truma de Soji no Nibe Melunde do Jyochi Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartia com seu tudo da poça só de pessoa tinha lá do sushi não se mueve de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba za guru pema cd rum que loja som de loja aliança som de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show